Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente, seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui no canal, um prazer enorme ter você aqui comigo mais uma vez presente, espero que todos estejam bem, tenham todos um ótimo início de semana. Bom pessoal, hoje eu gostaria de comentar sobre Psicose 4, filme de 1990, dirigido por Mick Garris. Esse filme funciona tanto como uma prequela, como também uma sequência direta do clássico de 1960 e foi o único filme da franquia Psicose que foi concebido como um telefilme, né, e foi lançado diretamente para a TV a cabo, o Showtime, tá? E aí, o que acontece? O Hilton Green tem uma participação, né, bem importante nas sequências da franquia Psicose, na qual venho comentando aqui no canal, inclusive tem uma playlist, esse é mais um vídeo que vai para essa playlist. E aí o Hilton Green, né, ele tenta convencer a Universal que seria interessante investir nas sequências de Psicose, né, no caso de Psicose 2, né, ele alega o seguinte. Bom, ele alega que na época, né, na década de 80, havia um interesse muito grande do público em torno do gênero terror, então o gênero terror ele estava tendo uma grande popularidade, né, vamos dizer assim, e aí ele achou interessante investir nessa sequência. No caso de Psicose 3, ele tenta justificar o seguinte, que na época havia um grande interesse também do público jovem em torno do subgênero slasher, e aí monta toda a sua produção, né, com o intuito de atrair esse público-alvo. E aí, aqui no caso de Psicose 4, por sua vez, ele tenta convencer então a Universal a voltar com Psicose no cinema por conta do retorno do Joseph Stefano, né, roteirista do filme original de 1960. Ele trabalhou com o Hitchcock, né, na adaptação original de Psicose, e aí ele retorna, né, como roteirista mais uma vez aqui nesse projeto. Vale lembrar que esse filme ele foi o primeiro da franquia, né, a ter a produção rodada no novo complexo da Universal Studios na Flórida. Porém, o filme em sua estrutura, se a gente for analisar, ele tem uma estrutura típica de filme C. Por quê? Porque ele é um filme que foi posicionado diretamente para a TV a cabo, para o Showtime. É um projeto com orçamento baixíssimo, então você percebe que a qualidade da produção ela é baixíssima em si. E como eu falei, é típico de filme C e você não pode esperar grande coisa. Inclusive, se você for pegar o nível das atuações do filme, você percebe que as atuações estão num nível bem precário. Bom, se você que está assistindo esse filme já assistiu a um filme Showtime, você sabe do que eu estou falando, você sabe que as produções de um filme Showtime para televisão, né, esses telefilmes, eles têm uma qualidade bem baixa mesmo, porque são projetos geralmente filmados em apenas 20 dias, com orçamento baixíssimo, então você não tem um polimento, você não tem um controle de qualidade da produção, você não tem um cuidado com o elenco, você não tem um cuidado com efeitos especiais, né? Até porque esse tipo de filme depende mais da qualidade do diálogo e de atuações em si, né, do que de efeitos visuais. Então é nisso que se baseia um filme C. Então a gente pode tranquilamente encaixar Psicose 4 como um filme C. Um detalhe também sobre a produção, né, de Psicose 4 é que, por exemplo, nos Estados Unidos, em parques na Flórida, né, é bem comum, é tradicional isso, né, uma tradição que ocorre, né, uma queima de fogos de artifício, né, para o público ali presente, né, para os visitantes, né, para a galera que está ali visitando. E aí, no meio da rodagem do filme, os produtores decidiram aproveitar então uma queima de fogos que estava tendo ao vivo, né? Porque o parque ele foi liberado, né, para o público, né, para visitação. E aí eles liberavam a entrada nesse parque, né, da Universal Studios na Flórida, que tinha set de filmagem de Psicose. O público visitava ali o parque e se deparava com eles gravando o filme normalmente. Bom, então isso diz muito sobre a qualidade geral de Psicose 4, tá? Só pra você entender o que eu tô querendo dizer. Em Psicose 4, Norman Bates, interpretado por Anthony Perkins, está casado e esperando um filho. Temendo que seu bebê herde sua psicose, ele liga para um programa de rádio sobre matricídio para revelar os abusos de sua mãe, Norma. Através dessas ligações, o roteiro de Joseph Stefano volta no tempo para mostrar o relacionamento problemático e as memórias de infância de Norman com sua mãe controladora, interpretada por Olivia Hussey.
Eu confesso que pessoalmente eu não gosto muito dessa decisão criativa, né, do Norman Bates ter que ligar para um programa de rádio e falar sobre os assassinatos e sobre as coisas que ele cometeu. Porém, né, pelo fato de ser um projeto, como eu deixei claro para vocês, se trata de um filme C com um orçamento baixíssimo, né, que foi posicionado diretamente para TV a cabo, para televisão, né, para o canal Showtime. Se trata de um filme C, né, uma qualidade bem baixa, a gente até entende por que essa decisão, né? Foi justamente para não precisar de cenas muito caras, né? E tentou de alguma forma manter o filme claustrofóbico, né? E apesar da limitação da produção, apesar de ser um filme com um roteiro bem fraco, ainda assim, pelo menos você percebe que o filme ainda se propõe a fornecer alguma resposta, né? A responder uma coisa ou outra, né? E aí, claro, o filme ele serve como se fosse uma espécie de sequência direta do original e também como uma prequela, então ele descarta Psicose 2 e Psicose 3. O Anthony Perkins aqui estava um pouco mais velho, né? Nesse momento da sua carreira ele estava com uma saúde um pouco debilitada e aí por isso ele tem um tempo menor de tela, você percebe. Inclusive ele faleceu 2 anos depois do lançamento desse filme. Ele foi escalado novamente para poder fechar então o arco do personagem Norman Bates, né? Para alguns foi, né, um desfecho satisfatório, para outros não, né? Um filme assim divisivo, mas querendo ou não acaba caindo naquela máxima do tão ruim que é bom, porque você tem algumas cenas que ainda assim conseguem te arrancar alguma risada, tá? Bom, não dá pra esperar muito de Psicose 4, como falei, retorno a dizer, é um filme com orçamento baixo, tá? É um filme assim, é um filme C, é um filme típico pra televisão, né? Que querendo ou não, ele tá até acima da média, né? Comparando com as produções da Showtime, então você tem um roteiro bem fraco, uma execução ruim, um filme com uma distribuição secundária, tá? É um filme C. A gente até entende, né, o encaminhamento desse projeto. Eu vou fechar a Psicose 4 com a nota 3. Bom, esse seria meu comentário por hoje. Vou fechando a minha análise por aqui, tá? Se gostou, por favor, deixe seu like, comente sua opinião abaixo. Muito obrigado a todos pela paciência e pela atenção. Por hoje é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.